rede mundial dos computadores. Combinado? Já com o Cícero em linha, hoje não é por vídeo, é só por voz, ele está ao telefone, mas a análise terá, sem dúvida nenhuma, a mesma qualidade de sempre. Cícero, boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Seara nesta quinta-feira. Boa tarde, Luiz Augusto, Zilanda, toda a equipe do Jornal Seara. Seja bem-vindo também, Luiz Augusto, depois desses dias aí ausente, né, do jornal, gozando do direito aí das férias, e eu espero que tenha sido bom para você, para sua família, que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível, à medida do possível. Aos nossos ouvintes espalhados pelos mais diversos cantos do nosso país, que nos acompanham por todas as nossas plataformas, um abraço e agradecemos então pela a audiência. Bom, Luiz, trazendo aqui alguns assuntos para a gente desenvolver aí para ajudar no pensamento, na análise do nosso ouvinte, que pode concordar e discordar com a nossa linha de pensamento. Nós trazemos aqui assuntos, jogamos luz em cima deles e os nossos ouvintes ficam informados e tiram as suas conclusões. Entre algumas coisas que eu queria comentar hoje, Luiz Augusto, eu estava pensando nessa nova acusação, né, que pesa contra o governo federal, mais específico sobre a pessoa do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a questão do que está sendo pregado agora da omissão, né, em relação ao número de mortes por Covid-19 no nosso país. Então, nesse momento, nesses dias, a gente tem acompanhado agora uma luta de alguma forma atribuir uma culpa total ao governo federal em relação aos casos de coronavírus no nosso país, de forma mais específica, levando para os números de mortes, que são mais de 70 mil no nosso país. E aí tem um grupo que quer, porque quer, penalizar totalmente o governo federal. Se nós levarmos em consideração de que ninguém com exatidão sabe dizer alguma coisa em relação a essa pandemia, desde a OMS até o prefeito do menor município que tiver, nós podemos dizer que todo mundo tem a sua parcela, não de culpa, mas de falta de condições de tratar claramente da coisa, exatamente por isso. Todo mundo foi surpreendido, a ciência foi colocado abaixo e até nesse determinado momento se tem essa expectativa de uma vacina que possa aparecer para a gente ter o mínimo de segurança. O restante é especulação, dito e redito e falado e mudado o discurso diversas vezes. Agora, é lógico que jogar uma culpa 100% no governo federal, e é lógico, né, que a tentativa é queimar a figura do presidente da República por omissão, no mínimo, né, é uma condição covarde. Por quê? Porque a gente já falou aqui no Jornal Seara, você já comentou, em outros momentos da minha participação, nós já falamos sobre, e toda a população sabe, né, da decisão do STF, que retirou do governo federal a condição de conduzir, né, o processo em relação às medidas que deveriam ser tomadas no combate ao Covid-19, passando essas atribuições aos governos dos estados e às prefeituras. Nós não podemos dizer que uma outra atitude seria mais certa ou errada em relação a essa. Tudo é muito subjetivo, né? Mas tem que se lembrar o fato. O fato é que o governo federal, ou apenas na condição de distribuir recursos para que os estados e os municípios pudessem, então, fazer os seus trabalhos. E aí o governo federal não falhou no mandar recursos. Eu até questiono de onde é que apareceu tanto dinheiro de repente, porque para o auxílio emergencial, para as prefeituras, para o estado, para várias formas, dinheiro foi enviado e aí ficou ao critério. Aí o que acontece? Parece que assim,
É aquela brincadeira, se tiver certo é meu e se tiver errado é teu. Bom, se deu certo, se tem alguma coisa certa, mérito dos governadores e dos prefeitos. Se tiver errado, sim, a culpa é do governo federal. A coisa é tão estranha, Luiz, que até os prefeitos não conseguem convergir com os governadores. Já tem até briga de prefeito com governador, porque o prefeito entende uma situação, o decreto do governador diz outro, e aí há todo esse embate. Mas, por omissão, não, né? E tem até atribuído outras condições ao governo federal. Que agora, Cícero, deixa eu colocar duas coisas aí. A primeira delas é relacionada à culpa que você diz que se tenta atribuir ao governo federal por conta das mais de 70 mil mortes relacionadas à Covid-19 aqui no nosso país. E nós pudemos constatar isso no início dessa semana, com aquelas declarações do Bocão, que é o Gilmar Mendes, né? Conhecido Bocão, o Beisola do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Exército Brasileiro, numa fala direcionada ao ministro interino da Saúde, o Pazuello, estava se associando a um genocídio. O que você discorda, eu discordo, e eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros também, com exceção daqueles que veem a coisa enviesada, não é? Porque, infelizmente, se há algo que pode diferenciar o Brasil dos outros países, eu digo ao mundo desenvolvido, ao mundo democrático, a países onde a imprensa tem a liberdade plena, onde as garantias e direitos fundamentais do cidadão são respeitados, é que lá eles se uniram para vencer o vírus. E é por isso que hoje Itália, Espanha e outros países mais já podem, inclusive, abolir o uso de máscaras. Enquanto aqui no nosso país, por conta da politicagem e da ideologia, porque você ter um ideal é uma coisa, mas você colocar esse ideal acima de vidas humanas é outra totalmente diferente. Então essa situação se prorroga, nós estamos aí há 4 meses tendo no noticiário diariamente gente contaminada, mortes aumentando, não dão nenhuma ênfase naqueles que já foram recuperados, no que o governo federal tem feito a partir dos recursos destinados para estados e municípios para combater. E não se vê nenhuma crítica, em absoluto, uma crítica ou uma matéria nos grandes veículos de imprensa desse país que venham a mostrar as políticas equivocadas em meio a essa pandemia adotadas por governadores e prefeitos. Então, é realmente uma situação complicada que as pessoas precisam saber discernir, né, essa avalanche de informações e essa tentativa, a cada dia que se passa maior, né, da ideologia e da mídia que tem se aliado a partidos ideologicamente alinhados à esquerda que tentam derrubar um governo em meio a um problema de saúde tão grave como é a pandemia da Covid-19. Exatamente, Luiz. E você aproveitar isso, a sua colocação, duas coisas que você colocou, eu já engato aqui, que é exatamente também essa luta da grande mídia, né, tentando sempre promover algo que gere essa perspectiva nas pessoas de que tudo que está sendo feito de um lado é errado, tudo o que está sendo feito por outro lado está certo, e essa sensação que foi disseminada no meio da sociedade de medo, de pavor e de insegurança. A grande mídia, Luiz Augusto e queridos ouvintes, ela perdeu totalmente assim, o seu rumo
e eu posso até dizer a sua moral, que até nas grandes redes, né, americanas, a gente teve agora, de forma assim, surpreendente, uma pessoa da mais alta relevância no nosso país, assim, uma pessoa conceituada ao máximo, dando a sua opinião sobre o governo, né, dizendo que nós temos o pior presidente do mundo, que é um senhor chamado Felipe Neto. Eu espero que a maioria dos nossos ouvintes nem conheçam. Eu nem quero estimular para que você venha a querer conhecer. É um influenciador digital aí, um youtuber, que tem milhões de seguidores, mas que trabalha diretamente para a desconstrução, principalmente da família, sendo que nos seus vídeos traz informações totalmente ofensivas à família, à criação dos filhos, à educação dos filhos. Então, é esse tipo de pessoas que a grande mídia tem dado crédito e ouvidos, né? Pessoas que têm um pensamento totalmente contrário a essa questão dos valores, dos princípios que nós temos defendido e iremos continuar defendendo, independente de governo. Independente de governo. Aqui a gente cita o nome do presidente da República, Bolsonaro, porque é fato que ele é o presidente eleito com 57 milhões de votos dos brasileiros. Mas independente do governo, nós defendíamos isso no governo passado, lutando contra o seu jogo ideológico, e a gente já tinha a nossa bandeirinha levantada dos valores acima da ideologia. Agora temos um governo de um viés conservador. É lógico que a gente continua, mas é isso que a grande mídia se tornou, se transformou. Quando eu leio algumas manchetes da revista Isto É, da Veja, meu Deus, tão tendencioso, tão fora de crítica, né, que é assim, uma coisa absurda. E só lembrando, essa colocação do Gilmar Mendes, né, essa associação ao genocídio, isso é tão grave, né? Esse tipo de declaração, como também fascista, nem é uma declaração que pode ser dita assim em público. Não é algo assim tão simplista que simplesmente alguém pode chamar, declarar, direcionar uma acusação dessa natureza para qualquer pessoa, né? Um resumo, né? Esse desejo de morte demasiado, e aí a gente conhece isso na história, né, de onde aconteceu, e de forma intencional, matar uma massa, acabar com uma espécie, uma raça, uma etnia. Esse o contexto aí da acusação do Gilmar Mendes, que deveria responder seriamente pela acusação e a ofensa direto ao nosso exército brasileiro. É tudo devidamente orquestrado, programado. Isso atende a uma agenda e a todo um cronograma que eles têm. Se você pegar essa última declaração do Gilmar Mendes, juntar com aquela do ministro Luiz Roberto Barroso, que para mim foi uma decepção, porque era um dos poucos que eu tinha ali no Supremo Tribunal, como alguém que realmente lutasse contra a corrupção, contra essa agenda destrutiva da família, consequentemente da sociedade ali no Supremo. E ele se coloca claramente contra um presidente conservador, que pela primeira vez em 30 anos, desde a redemocratização do país, nós temos e podemos ousar, sonhar com políticas que venham realmente a beneficiar a família, que nós sabemos é a célula matre de uma sociedade. Sem família estruturada, sem família galgada naquilo que a própria Constituição diz, que é constituída a partir de um homem e uma mulher, nós não podemos ter uma sociedade onde a gente possa sonhar minimamente com valores que constroem, não é? Relações de afeto legítimas, e, consequentemente, uma sociedade que possa galgar o caminho da prosperidade e, consequentemente, da esperança.
Mas nós estamos vendo aí, é tudo devidamente alinhado e orquestrado. Não é à toa que uma pesquisa do Paraná Pesquisa, que foi divulgada hoje, coloca que os brasileiros já têm essa percepção da atuação do STF, o Supremo Tribunal Federal. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a pesquisa, Cícero, mas eu vou colocar aqui. Pois é, colocar por alto aqui, 60% dos brasileiros entendem que o Supremo Tribunal Federal decide politicamente. Ou seja, os ministros da nossa Suprema Corte, que é a instância maior do Poder Judiciário do país, perderam completamente o respaldo e a credibilidade perante a opinião pública, consequentemente, a sociedade brasileira, por suas decisões políticas. E ministro, juiz, enfim, não tem que se manifestar publicamente, não. A manifestação deles, como se diz aí, é nos autos, né? Exato, exatamente. E também, Luiz, essa questão de não ver, né, essa participação tão ativa deles em governos passados. Olha quem dera, né, se eles tivessem atuado da mesma maneira, interferindo em tantas coisas no governo, em governos passados. Talvez a gente tivesse amargado menos coisas ruins. Talvez o Brasil não tivesse nesta situação caótica em que chegou, principalmente em termos de violência, de criminalidade e de corrupção. Bem lembrado, Cícero. Mas lá atrás você disse também que não sabia como era que o governo tinha conseguido tanto recurso para auxílio emergencial, para socorrer estados e municípios. Ora, meu amigo, foi consertando a bagunça e a desordem financeira, o caos fiscal deixado pela esquerda. E aí a gente tem que atribuir o trabalho ao competente ministro da Economia do nosso país, que coordena uma equipe igualmente competente e técnica, que é o ministro Paulo Guedes. Porque na matemática e na economia, meu caro, essas ciências elas são exatas. Se você gasta mais do que recebe, você não vai ter sucesso algum, nem ter dinheiro e muito menos capacidade para investimento, para socorrer as pessoas que estão do seu lado. Economia é uma coisa muito exata. Exatamente. Muito bem lembrado, Luiz. Luiz, e aqui dando continuidade, e nosso último assunto, me traz um pouco de cada vez mais preocupação, na verdade, e eu tenho batido nessa tecla aqui na nossa participação, que é essa questão da liberdade de expressão. Agora no dia 14, né, o Dia Mundial do Livre Pensamento e de Expressão, mas a gente vem também há muito tempo já falando aqui dessa tentativa, né, de silenciar e de calar, e aí tem toda uma condição também orquestrada que já vem acontecendo nessas últimas semanas aqui no nosso Brasil, também com a interferência do STF, né? Mas me chama muito a atenção, por exemplo, o ocorrido agora recente na Paraíba, de uma professora que, usando as suas redes sociais, no caso o Instagram, fazendo live, fazendo uma série de lives tratando de assuntos relacionados à sociedade, à teologia, à biologia, às áreas que ela é formada. Agora, nessa semana, então, ela fazendo uma das suas lives, tratou sobre essa questão da homossexualidade, né? E por conta dela tratar desse assunto, então, ela está respondendo a um inquérito aberto pela Polícia Civil da Paraíba, porque foi acusada, né, de homofobia. ser homofóbica, né? E aí, Luiz, cada dia que passa, eu fico mais preocupado. Eu estou falando humanamente, eu creio perfeitamente na soberania de Deus, no que as Escrituras nos falam sobre os últimos tempos, mas humanamente falando, como comunicador, me preocupa porque é evidente, claro, que esse silenciar, principalmente esse povo conservador, cada vez mais está aqui às nossas portas, né? Porque eu levanto aqui a pergunta, ela usou um texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que é ali onde o apóstolo Paulo fala sobre a falência humana, sobre a corrupção
corrupção do coração humano, né? Tem alguns segmentos da teologia que falam da depravação humana, depravação total. Está lá no capítulo 1, e aí num determinado trecho aqui da Bíblia, ele trata, o apóstolo Paulo, dessa condição da troca, né, dos relacionamentos naturais entre homem e mulher, e trocando, então, e havendo relação de mulher com mulher, de homem com homem, e Paulo, né, aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia, há uma condenação sobre a prática. Pronto, está aqui. Agora, até quando alguém que crê na Bíblia, que precisa pregar a palavra de Deus e expor o texto bíblico e fazer a explanação, terá essa liberdade? Se nós já não estamos, na verdade, até coagidos ao ponto de pensar duas vezes se trata ou não do assunto. Bom, eu vou apimentar ainda mais essa sua história, Cícero, colocando o seguinte, que lá nesse mesmo texto, né, Romanos 1, a partir do verso 18, Paulo também diz que foi o próprio Deus que os entregou a essas práticas imorais, né? Aos desejos do seu coração. E lá no final ele diz que essas pessoas já estão, inclusive, condenadas, né? Pronto. Né? Então o texto está lá claro. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Agora, como você tão bem coloca, se dentro da nossa liberdade de culto religioso, que é uma garantia da Constituição, da nossa Carta Magna de 1988, nós não pudermos fazer essas colocações, ou então dizer que a palavra de Deus realmente nos fala acerca destas situações, inclusive da homossexualidade, então aonde está o país laico? Porque laico quer dizer que o Brasil não tem uma religião oficial, embora isso seja contestado, e quase que eu defendia isso na minha monografia, né? Para concluir o meu bacharelado de teologia. Não sei o que foi que houve, de repente eu mudei o tema da monografia, mas eu queria questionar essa questão do Brasil ser um país laico. O Brasil é um país laico, segundo a nossa Constituição. Isso é diferente de laicista, ou seja, ateu. Não é? Nós somos um país que não temos, por exemplo, uma religião oficial segundo a Constituição, mas não somos um país de ateus. E dentro dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da nossa Constituição, nós temos liberdade de culto e o direito de exercer livremente a nossa expressão e o nosso pensamento. Pois é. Então fica aqui mais uma vez o nosso cuidado, né? Informar os nossos ouvintes de uma coisa que parece estar distante, mas que na verdade pode estar às nossas portas, muito próximas, e aí Deus cuide de nós. Luiz, essa é a nossa participação. Eu quero abraçar você, aos nossos ouvintes. A gente continua aqui acompanhando os fatos, as notícias, e a cada participação, às terças e às quintas, a gente precisa peneirar um pouquinho, porque às vezes são tantas coisas, né? Mas a gente vai trazendo, à medida do possível, assuntos para que os nossos ouvintes possam estar inteirados e possam tirar também as suas conclusões. A você, a equipe e aos ouvintes, um bom final de semana e até terça-feira, que o Senhor Deus nos permitir. Obrigado, Cícero. Um abraço, boa tarde, bom final de semana e até